Por que os cursos de engenharia, de um modo geral, são os cursos mais presentes nos currículos dos grandes empresários, dos grandes CEOs e também dos grandes donos de empresa? Nesse vídeo é exatamente essa pergunta que estarei respondendo para você. Fala, meus queridos e minhas queridas, bem-vindos a mais um vídeo do canal Ensino de Potência. Eu sou Eduardo. Antes de responder essa pergunta a respeito da engenharia, eu quero ajudar você que está assistindo esse vídeo, você mesmo, com a sua carreira profissional. Você sabia que o inglês, ele já não é um diferencial. O inglês é um requisito para os principais cargos e para os maiores salários. E é muito importante que você se torne fluente em inglês o quanto antes, e melhor ainda se for com um preço super acessível, que você pode parcelar em até 12 vezes. Quem traz isso pra gente é a Jornada do Autodidata Inglês. É um curso que tem um método totalmente inovador que você vai aprender muito mais rápido, porque você vai aprender aquilo que você precisa sem enrolação. Então, se você está interessado em alcançar a fluência, conquistar melhores salários e conquistar um cargo melhor, acesse o link na descrição, comece a aprender inglês hoje mesmo. Então, pessoal, segundo uma pesquisa feita pela Harvard Business Review, 34 dos 100 membros CEOs mais bem avaliados do mundo eram engenheiros. Daí entra aquele nosso grande questionamento que é o motivo desse vídeo. Mas por que isso acontece? Por que no currículo desses grandes empresários, por que no currículo desses grandes CEOs e donos de empresa está o curso de engenharia? O que leva essas pessoas a fazer engenharia? Basicamente, a pergunta não é essa, pessoal. Não é essa pergunta que deve ser feita. O que leva uma pessoa que é um grande CEO a fazer engenharia? Por quê? Porque ele não era um grande CEO e foi lá cursar engenharia. Obviamente que não é isso. Esse cara, ele fez engenharia e assim, com o decorrer, com o passar da vida dele, ele se tornou um engenheiro. Isso tudo depois de fazer engenharia. Mas daí vocês vão perguntar, Eduardo, beleza, o que tem a ver então o cara ser CEO com fazer engenharia? Ele pode simplesmente ter feito engenharia e ter se tornado CEO. Uma coisa pode não ter nenhuma relação com outra. Concordo com você, pode não ter relação, pode ser que as coisas não têm uma relação tão próxima. Mas, gente, com certeza existe sim uma relação e existe sim um motivo para que isso seja tão recorrente. Para que 34% desses profissionais que são CEOs, que são donos de empresa, eles tenham no currículo a graduação de engenharia. Muitas pessoas têm aquela grande crítica, têm aquele grande preconceito com a engenharia e que eu, em parte, entendo, que é o fato dos engenheiros cursarem engenharia, que é uma graduação que você leva no mínimo 5 anos, e no final não conseguirem atuar na área, ou até mesmo não terem um interesse na área. Muitas pessoas falam, fulano de tal foi lá, fez engenharia elétrica e hoje está trabalhando em banco. Ciclano fez engenharia mecânica e hoje está trabalhando com consultoria. Beltrano fez não sei o que e hoje está trabalhando fora da área. Então muitas pessoas têm essa grande crítica por muitos profissionais da engenharia não atuarem na área, cursarem a engenharia e não atuarem na área. Só que assim, pessoal, quando você entra na faculdade, você não assina nenhum termo que você tem que fazer aquele curso e você é obrigado a, de todas as formas, tentar atuar na área. Em nenhum momento isso acontece, ninguém vai te obrigar a querer atuar na área. Então, se você, depois de se formar em engenharia, vê que tem possibilidade de atuar em outras áreas, é totalmente normal. Mas daí você vai falar, Eduardo, mas o que você está fazendo? Você está enrolando, o que isso tem a ver com o vídeo? Gente, é basicamente o seguinte, a graduação de engenharia, ela tem uma formação completa muito além apenas da área de engenharia. Quando você faz engenharia, o que você faz? Você vai estar aprendendo a aprender. Primeira coisa, você vai de alguma forma aprender a estudar, aprender a aprender, e isso é fundamental. Quando você aprende a aprender, você pode se deparar com qualquer coisa. Você pode demorar, mas você vai conseguir aprender. De uma forma ou de outra, você vai conseguir aprender se esse for o seu objetivo. Então, o fato da engenharia ser um curso difícil, ele ensina você a aprender, você consegue se virar. Então, sempre que você se deparar com alguma dificuldade, você vai conseguir lidar com ela porque você sabe aprender. E uma outra grande questão da engenharia também é o seguinte, você se torna uma pessoa muito boa em resolver problemas, porque esse é um dos principais papéis do engenheiro, que é resolver problemas. Então, quando você aprende, quando você se desenvolve e consegue resolver problemas, sejam eles problemas complexos, sejam eles problemas extremamente difíceis, ou até mesmo problemas pequenos, quando você se torna bom em resolver problemas, você tem essa grande característica consigo, que é o fato de saber resolver problemas. E não tem ninguém que é melhor do que um engenheiro para solucionar um problema de uma forma prática, de uma forma rápida e que economize custos. Porque todo esse conhecimento, obviamente em teoria, tem pessoas que não se desenvolvem, mas todo esse conhecimento em teoria você vai estar adquirindo e desenvolvendo na graduação. E por fim, mas não menos importante também, uma outra característica que é muito interessante do engenheiro é
que ele aprende a tomar decisões. Decisões que sejam muito importantes, decisões que sejam significativas. Porque pensa o seguinte, o engenheiro, quando ele está projetando uma ponte, quando ele está projetando um prédio, quando ele está projetando uma linha de transmissão, alguma coisa, ele tem que tomar decisões, e essas decisões, elas são significativas, porque se ele tomar uma decisão errada, essa decisão ela pode impactar negativamente a vida de muitas pessoas, ela pode ocasionar um grandíssimo problema. Então, se o engenheiro não souber lidar com situações de pressão, tomar decisões importantes, ele não vai se tornar um bom profissional. Então, por isso, desde a graduação, até mesmo no mercado de trabalho, os engenheiros eles estão acostumados a tomar grandes decisões. Daí você vai falar, Eduardo, mas o que isso tem a ver com o cara ser CEO ou com o cara ser o dono de uma empresa? Gente, basicamente tudo. Quais são as principais características de um cara que é CEO, de um cara que é dono de uma grande empresa? Ele saber lidar com pressão, que é o que a gente mencionou. Saber tomar decisões rápidas e decisões difíceis, que é o que a gente mencionou. E saber resolver problemas. É basicamente isso que um grande empresário, que um grande CEO faz. Então, por isso, esses são os motivos de que pessoas que se formam em engenharia se tornam grandes empresários, se tornam grandes CEOs, porque ao longo da engenharia eles aprenderam isso. E, obviamente, todo esse aprendizado que eles tiveram ao longo da sua vida profissional, eles desenvolveram ainda mais. Mas, basicamente, a engenharia, ela auxilia nesse processo. Por isso que eu sempre falo aqui no canal, não é porque que você faz engenharia que tu tem que obrigatoriamente ser engenheiro. Não, o bom de você fazer engenharia é que muitas portas abrem para você, portas como essa. Então é basicamente isso, pessoal. Esses são os motivos que levam grandes empresários a terem se formado em engenharia, no caso, que levam esses profissionais a se tornarem grandes empresários. Se você ficou com alguma dúvida ou você quer mencionar alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários, diga o que você achou, qual que é a sua opinião a respeito disso, se você concorda comigo também. Não se esqueça também de deixar sua sugestão de vídeo, algo que você quer ver aqui no canal, que com certeza quanto antes estaremos trazendo. Deixa aquele like, se inscreva no canal também, ativa as notificações e obviamente comenta alguma coisa aí embaixo. Interage com a gente, porque isso, pessoal, é muito importante. Assim o canal continua crescendo e a gente pode continuar trazendo esse conteúdo para você. Então é isso. Muito obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até a próxima.